Olá, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a todos que nos acompanham, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero, meus amados, cumprimentá-los a todos na paz do Senhor Jesus. Que esta paz continue, habite em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, versículo 40, nos diz a palavra de Deus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiser-me, pode purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhes desapareceu a lepra e ficou limpo. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado seus afazeres, cancelado seus compromissos para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que te recompense. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe. Meus queridos, meus amados irmãos, como é bom quando o ser humano tem humildade para reconhecer, para entender, para compreender que ele não é nada sem a presença de Deus. Como é bom quando o ser humano se humilha na presença do Senhor e entende e compreende que acima dele existe um Deus todo-poderoso que tem poder, que tem autoridade para fazer, e quando ele decide fazer, quando ele pretende operar na vida de alguém, não há nada que possa impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que mais agrada a Deus é a humildade do ser humano. É o reconhecimento do ser humano, que ele entende, que ele compreende, que nada ele pode fazer sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, sem a autoridade de Deus na vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, para esta passagem bíblica, nós entendemos, nós compreendemos que este homem chega diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que ele era dependente de um milagre, que ele necessitava de um milagre, e quem poderia operar este milagre na vida dele? Somente Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos versículos em que lemos, especificamente no versículo 40, nos mostra que este homem era leproso. E nenhum leproso naquela época poderia transitar no meio da sociedade. Ninguém poderia tocar em um leproso. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele corria risco de ser contaminado por aquela lepra, e também as pessoas tinham a pessoa leprosa como uma pessoa imunda que não poderia transitar no meio da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas esse homem aqui, quando ouve falar de Jesus, louvado seja Deus, entendendo, sabendo, compreendendo que Jesus já teria operado vários milagres, quando ele ouve falar que Jesus passava por aquela determinada aldeia, por aquela povoação, ele vai ao encontro do Senhor. Louvado seja Deus. Ele vai ao encontro do Senhor porque entendia, louvado seja Deus, que só através de Jesus ele poderia receber o milagre que ele tanto precisava, que ele tanto necessitava, que ele tanto pretendia receber da parte do Senhor. Ele chega em um ato de humildade, louvado seja o nome do Senhor, em um ato de humildade, ele chega, se prostra, se coloca de joelhos na presença do Senhor. E ele faz um pedido, ele roga ao Senhor, ele suplica ao Senhor: se tu quiser-me, tu pode purificar-me. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se coloca, meus irmãos e amigos, totalmente na dependência do Senhor. Louvado seja Deus. Ele se coloca à disposição do Senhor. Ele não chega ordenando, ele não chega dando ordem. Ele entende, louvado seja o nome do Senhor, que ele diante do Senhor não era nada, não significaria nada. Louvado seja Deus. Aquele homem diante do Senhor, ele era dependente do Senhor. Ele se coloca na dependência do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, meus amados, nós precisamos, nós necessitamos de um milagre. A gente é carente de um milagre. A gente pede uma resposta todos os dias para Deus e muitas vezes, quando a resposta não chega da maneira, da forma que a gente quer, a gente se desespera, a gente fica contrariado. Louvado seja o nome do Senhor. A gente muitas vezes se fica impaciente quando as coisas não saem da maneira que a gente pretende e que a gente quer que as coisas aconteçam. Esse homem aqui, ele se coloca na dependência do Senhor. Ele não chega dando ordem, ele entende que ele ali era servo. Louvado seja o nome do Senhor. E que ele precisaria de um milagre, mas que ele precisaria também se humilhar na presença do Senhor. Muitos de nós necessitamos de um milagre, mas a gente não quer nos humilhar, a gente não quer nos prostrar perante o Senhor, para que Deus traga a resposta das nossas petições, para que Deus traga a solução para os nossos casos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem ali, ele se coloca totalmente na dependência do Senhor. Esse homem, ele chega, louvado seja Deus, se humilhando na presença do Senhor. Aquele homem, naquele momento, ele reconhece que nada ele é diante do Senhor. Ele chega, se humilha, se prostra, se curva de joelhos na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E faz uma petição. Ele não chega ordenando, ele chega pedindo, ele chega suplicando, ele chega se humilhando. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu lhe dar aqui, louvado seja Deus, motivos para que você receba da parte do Senhor o seu milagre. O primeiro segredo é se render. Segundo segredo é você reconhecer que você não é nada e que o Senhor é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro segredo é você se prostrar e se humilhar perante ao Senhor, para que Deus venha agir,
para que Deus venha operar, para que Deus venha fazer, para que o Senhor venha realizar milagres na sua vida. Você precisa se despojar do velho homem, da velha mulher, para que apareça em você a glória de Deus, para que o Senhor comece a mover céus e terra, para te dar vitória. Louvado seja Deus. Então você precisa dar um passo para o Senhor. Você precisa se humilhar perante o Senhor. Você precisa reconhecer que você é ser humano. Louvado seja Deus, mas que você serve o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Este homem aqui, ele chega se humilhando perante o Senhor. Ele chega se prostrando diante do Senhor. E ele faz uma petição que às vezes nós fazemos todos os dias, quando nós estamos precisando, necessitando, carente de um milagre. Ele se prostra diante do Senhor e faz uma petição. Se tu quiseres, tu pode purificar-me. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento ali, queridos, a própria palavra de Deus, no versículo 41, a palavra de Deus nos diz, nos informa, louvado seja Deus, que Jesus ficou profundamente compadecido. Louvado seja Deus. Ou seja, a atitude daquele homem tocou profundamente em Jesus. Louvado seja Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre. Mas será que nós temos, louvado seja Deus, chamado a atenção do Senhor? Será que nós temos, com a nossa humildade, louvado seja Deus, tocado profundamente no Senhor, para que Ele se compadeça do nosso problema, para que Ele venha agir na nossa causa, para que Ele venha operar, fazer um milagre, realizar um milagre que nós tantos necessitamos? Louvado seja Deus. Será que você e eu temos tocado profundamente a ponto de chamarmos a atenção do Senhor? Louvado seja Deus. A palavra de Deus aqui, queridos, nos informa que Jesus se compadeceu. Jesus ficou profundamente compadecido da vida deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estendeu a mão sobre este homem, tocou-lhe na sua lepra, coisa que não era permitido ninguém fazer. Ninguém tocar em uma lepra, louvado seja o nome do Senhor, porque se alguém tocasse em uma lepra, era considerado também leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus toca naquele homem, tocou na sua lepra. Louvado seja Deus. A Bíblia nos informa, querido, a Bíblia nos diz que imediatamente aquela lepra se desfez do corpo daquele homem e ele ficou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Jesus não estaria naquele momento ali preocupado com o que as pessoas pensassem ao seu respeito. Jesus não estava ali, no momento algum, preocupado com as rejeições, com a perseguição que ele iria passar. Louvado seja o nome do Senhor por ter feito operado aquele grande milagre na vida daquele ser humano, daquele homem que tanto precisava, que tanto necessitava de uma intervenção divina. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes hoje nós deixamos de fazer algo por alguém, de ajudar alguém no momento que ele mais precisa, porque a gente pensa, louvado seja o nome do Senhor, no que vão pensar, no que vão dizer ao nosso respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui, em momento algum, Jesus se preocupou com o que o povo ia pensar ao seu respeito. Porque, como já lhe disse,
era proibido se tocar em um leproso. Mas Jesus, para ajudar aquele homem, para operar o milagre na vida daquele homem, louvado seja o nome do Senhor, Jesus tocou-lhe nele e a lepra ficou limpa. Eu quero dizer para você, desta oportunidade, você precisa de um milagre do Senhor? Você precisa de uma resposta urgente do Senhor? Se humilhe na presença de Deus. Entenda, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Deus tem poder e tem resposta para trazer para mim e para você. Se você está tão necessitado, se você está tão carente, se você precisa de um milagre com urgência, se prostre, se humilhe na presença do Senhor, porque tenho certeza que quando você fizer isso, quando você tomar esta atitude, quando você tomar esta decisão, o Senhor irá fazer milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem aqui, ele aproximou-se de Jesus, rasgou o seu coração perante a presença do Senhor. Se humilhou na presença do Senhor. Amados, louvado seja Deus, quando o ser humano se humilha na presença do Senhor. É aquilo que já lhe disse no início da mensagem. Quando o ser humano reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua dependência, louvado seja Deus, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quero também lhe dizer, o milagre acontece no momento e na hora de Deus. No momento que o Senhor decide operar. No momento que o Senhor decide agir. No momento que o Senhor decide fazer. Louvado seja Deus para todo sempre. Eu quero dizer para você, no término desta mensagem, se você precisa de um milagre, de uma resposta urgente, saiba que o nosso Deus tem poder para realizar, para fazer. Louvado seja Deus, porque o poder está nas suas mãos. Eu quero deixar esta mensagem para você, para que você venha meditar, para que você venha analisar. Precisa de um milagre? Desça na presença do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor, porque Deus tem coisas grandes para fazer, para operar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra e Deus o abençoe você e toda a sua casa.